Oi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já observou que dependendo das amizades que nos cercam, a gente nem precisa de inimigo? Porque os nossos próprios amigos, às vezes, são usados para nos acusar, para nos afrontar. Eles fazem o papel do inimigo. Existe uma expressão que diz assim: tendo fulano como amigo, não precisa de inimigo. E isso é bem verdade. Para você entender, eu vou entrar nas escrituras sagradas e vou falar para você dos amigos de Jó. No versículo de Jó 42, no capítulo 2, o Senhor fala com Eliafaz, um dos amigos de Jó, que serviram para acusar Jó no momento de provações. E no 42, no verso B, diz assim: e o Senhor disse a Eliafaz e os seus dois amigos não disseram de mim o que era reto, nem de mim, nem do meu servo Jó. O próprio Deus tomou para si aqueles amigos de Jó que estavam acusando Jó. Às vezes você passa por um momento difícil na sua vida, onde você quer buscar abrigo nas suas amizades que te cercam, e você encontra amigos como amigos de Jó. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Deus vai falar com Jó, também falam com esses amigos de Jó. E quem justifica Jó é Deus. Porque quando Deus fala para Eliafaz: eu não estou feliz com a sua atitude e dos seus outros dois amigos que falaram mal contra mim e contra Jó. Eu quero que você entenda que quando alguém fala mal de você, ou para você ou para os outros, é o próprio Deus que vai te justificar perante essas pessoas. Jó não precisou colocar a mão, nem se justificar. Porque foi o próprio Deus que falou assim para Eliafaz: vai lá e peça oração para Jó, para que não te suceda coisa pior. Então que nós possamos entender que tem amizades na nossa vida que vai servir como esses amigos de Jó. Vão nos perseguir, vão falar contra nós, mas a gente tem que permanecer no propósito que o Senhor determinou. Porque quem vai mostrar para essas pessoas quem nós somos é o próprio Deus. Quem vai mostrar é o próprio Deus. Nós não precisamos nos justificar como um advogado de causas perdidas que sabe que o seu cliente está errado, mas fica ali debatendo para tentar convencer o júri. Com Deus não é assim. A gente não precisa degladiar entre nós, irmãos e amigos. Porque quem nos mostra, quem nos justifica é o Senhor e quem nos capacita é Deus. Que nós possamos entender que até dentro desse relacionamento de amizade, que às vezes nos acusa, o Senhor tem propósito. Sabe qual foi o propósito de Deus? Mostrar para Jó que Deus era com ele e que acreditava nele e que aquele momento era só uma passagem na vida dele, para trazer experiência para a vida dele. Não porque ele estava errado. Tem provações na nossa vida que traz dor, traz tristeza, mas é para trazer experiência para nossas vidas. E quando Deus, no término dessa provação, ele chama Jó e chama Eliafaz e fala assim para Eliafaz: eu não gostei do que você fez, porque o que você fez foi contra mim e contra Jó. Então que a gente possa entender que até aquelas pessoas que às vezes nos ferem, Deus está dizendo: está fazendo contra mim, mas está fazendo contra o meu filho. E eu vou ter uma providência em relação a isso. E daí a gente vai entender que nesse mecanismo Deus trabalha tanto com Jó como com os amigos de Jó. Jó teve experiências com Deus que ele nunca tinha tido antes. Porque ele mesmo disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te ouço e agora eu te vejo. E com os amigos de Jó puderam ver
que Deus estava com Jó nessa aprovação o tempo todo. E que eles foram um instrumento, sim, para acusar algo que eles não sabiam, mas que era o próprio Deus que tinha permitido na vida de Jó. Que nós possamos entender que nós não temos que ser acusador de ninguém. A gente não sabe qual é o processo daquela luta. Às vezes Deus está trabalhando ali. Já existe o diabo para acusar. Eu não preciso emprestar minha boca para Satanás. Ninguém precisa disso. Então que nós possamos ter esse comportamento de entender que lado que nós estamos. Aquele que acusa o nosso irmão ou aquele que compreende o processo. Tem momento que a gente vai passar por lutas que Deus não vai deixar ninguém nos ajudar, mas é com um propósito e um objetivo. Então a gente só tem que saber fazer o quê? Calar nossa boca, porque a gente não sabe o que se passa dentro de um relacionamento entre ela e Deus. E os amigos de Jó tiveram que ir lá pedir oração para Jó, aquele que eles estavam acusando. E Jó orou. E Deus falou assim: eu quero que você vá lá até o meu servo Jó, peça oração para ele, e que ele ore e eu receba essa oração, para que não suceda nada contra vocês que falaram calúnia do meu servo Jó. Olha o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de mim e de você dessa forma. Às vezes a gente quer nos justificar, quem nos justifica é Deus. E de repente abre-se uma cortina para aquela pessoa enxergar que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E que Deus estava tratando conosco para gerar experiência e relacionamento verdadeiro e genuíno. Amém? Fica com essa palavra. Eu prefiro estar na pele de Jó, mesmo sofrendo, do que estar na pele daquele que acusa. Porque Satanás já faz isso. Mas Jó, depois dessa luta, o cativeiro dele foi dose dupla de bênção, porque o Senhor era com ele. Fica com essa palavra, compartilha ela para abençoar outras vidas. Um beijo no coração.